Olá, pessoal! Deixa eu, como sempre, fixar o nosso comentário aqui sobre o que é a live. Pronto, fixei! Eba! A nossa live de hoje, então, é um complemento dessa minha viagem que eu fiz para a Europa. Passei por Portugal, fiz a live de Portugal, fiz lá, na verdade. Não sei se alguém aqui acompanhou, se você estava nessa live, dá um oizinho. Mas se você perdeu também essa live de Portugal, é possível ainda ver lá no YouTube. Então, esse bate-papo completo sobre passeios, sabores e aromas de Portugal, você consegue acessar pelo YouTube. Aqui, hoje, a gente vai falar sobre a Inglaterra e essas cidades que eu passei, mas principalmente focado no que a gente ama, né? Nas ervas, nas especiarias, na comida, nos temperos. Então, é isso que eu vou comentar hoje com vocês. Vou dar dicas, não só dicas de quem vai pra lá, né? Mas dicas de ervas que a gente pode comprar aqui também no Brasil, né? Então, é só vocês acompanharem. E conforme forem surgindo dúvidas, pode me escrever. Oi, Vaneide, Dan, tudo bom? Boa. Aí, como eu falei, então, essa live vai ser sobre a Inglaterra. O que é interessante a gente saber, assim, primeiro que, apesar de tudo na Europa ser bem perto, bem próximo, né, dentro de um ponto de vista culinário, existe uma variedade, uma diversidade grande, né, de tradições culinárias, alimentares, dentro de cada país, né. É diferente daqui, e mesmo dentro do país, né, tem uma variação grande também, apesar de países maiores terem maiores variações culinárias do que países menores, mas mesmo assim existe, né. A culinária aí de Portugal, que eu passei antes, é uma culinária mais voltada para o mar, né, para os frutos do mar, claro que não Portugal inteiro, né, passei por Porto e Lisboa. Mas focada no bacalhau, não que o bacalhau seja de Portugal, né? Nos frutos do mar, no polvo, até mesmo nos mexilhões, dependendo da área que você vai, né? Tem essa tendência mais do mar. E aí, quando a gente vai para a Inglaterra, a gente não vê mais tanto isso. A culinária é um pouco diferente, é uma culinária que tem mais batata, né? Eu sou apaixonada, quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por batata. Então, eu tô em casa. E é mais focada na carne bovina, ou até mesmo às vezes numa carne de caça, né? É muito comum encontrar. Mas uma das grandes diferenças que a gente pode ver entre Portugal e Inglaterra, de modo geral, lembrando que tudo tem a sua exceção, né? Portugal tem uma tradição alimentar muito própria, né? Então, você vai nos lugares, vai nos restaurantes, eles sempre têm os pratos tradicionais que são servidos, né? São variados, né? Então, tem bacalhau à Brás, tem o polvo, né? E a gente não vê uma tradição tão nítida, não é que não tenha, tá? Mas turisticamente falando, a gente não vê uma tradição tão nítida dentro da Inglaterra. E a gente consegue, o lado negativo é isso, né, que a gente não consegue entender direito qual que é a culinária típica da Inglaterra. Lembrando que eu passei por Londres, Liverpool, Manchester e uma outra cidade que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, porque ela é muito especial. Então, eu posso falar dessas cidades que eu passei, né? O que acontece? São cidades que têm comidas das mais variadas culturas e regiões do mundo. Ou seja, o lado negativo é isso, a gente tem a dificuldade de encontrar um prato típico, né? Não é tão comum a gente encontrar, precisa dar a sua procurada maior, mas a gente consegue consumir, principalmente em Londres, né? A gente consegue consumir a culinária de diversas partes do mundo. Então, é o momento que você prova comida indiana, é o momento que você prova comida tailandesa,
eu comi vietnamita, da Malásia, então você consegue, é uma região, né, que engloba vários sabores e aromas. E aí, claro, é sempre uma comida bastante condimentada, bastante recheada de ervas e de especiarias, principalmente especiarias, né? E falando em especiarias, especificamente, quero mostrar o que eu comprei dentro de um lugar incrível de temperos, que eu super sugiro que você vai lá na internet e dê só uma olhada no site. Não significa que você precise ir até lá, mas só para você ver que legal. É um dos lugares, uma das lojas que mais tem diversidade de ervas e temperos que eu conheço. Nenhuma outra que eu fui, eu vejo tanta diversidade, não só da erva e da especiaria específica, sozinha, mas diversidade das massalas também. Tem massalas de várias regiões do mundo, que fica no Borough Market, que fica perto da London Bridge, né, lá, e que chama Mountain Spices. Mountain Spices é uma loja de especiarias que tem de tudo, como eu falei. E eu comprei uma páprica. Essa é uma páprica picante, mas ela é da Hungria, tá? Pápricas que são da Hungria, pápricas, já dando dicas, que são espanholas. A páprica que tem uma origem, né, europeia, geralmente é uma páprica de qualidade. Já falei algumas vezes, o nosso problema aqui, né? Qual que é o nosso grande problema com relação às pápricas? E não tô falando só que isso é um problema do Brasil, isso é um problema geral, tá? Mas quando elas são mais de origem da Hungria, da Espanha, tem uma menor probabilidade disso acontecer. Geralmente o que se mistura dentro da páprica, e a pior é a defumada, é glutamato monossódico. Então, se você tem esse tempero na sua casa e você prova ele, você fala, nossa, eu quero comer essa páprica e colocar ela em todos os meus preparados, todos os meus pratos. Tô viciado nessa páprica. Muito provavelmente a sua páprica tem glutamato monossódico. O glutamato monossódico é viciante, ele entorpece a mente, né? Ele atua no sistema nervoso central e a gente acaba ficando viciado nele. Como que você consegue identificar se tem páprica ou não? Se tem páprica não, desculpa. Se tem glutamato monossódico ou não a sua páprica. Fica com grãozinhos de areia. A hora que você pega, esse daqui é uma cúrcuma, tá? Mas a hora que você pega e mexe, a hora que você mexe, tem que mexer embaixo da luz. Você vê brilhos. Se ela brilhar como se fosse areia da praia, significa que tem, tá? A minha, eu já dei uma olhada, ela não tem. Eu comprei achando que vinha mais só dentro do saquinho de tecido, mas não, vem claro no plástico. Veio um plástico fora, o saquinho de tecido e ainda um plástico dentro. Ou seja, o uso do plástico também, que é um uso errôneo, né? A gente comprar coisas que tenha plástico não é só do Brasil, tá espalhado aí no mundo inteiro. Eu vou tirar ela daqui de dentro, né? Eu vou pôr num vidro, mas eu já consegui ver na luz que ela não tem. E você percebe que ela tem uma tonalidade um pouco mais escura. Ela não é fluorescente. Tem algumas que a gente compra nessas áreas cerealistas, né? Que a gente encontra pelo Brasil, que elas têm uma coloração fluorescente. A coloração fluorescente de qualquer tempero, né, muito intensa, ela significa também que tem corante. Então, os dois grandes problemas na hora de você comprar uma páprica é que pode ser que ela tenha glutamato monossódico. A que mais tem glutamato monossódico, infelizmente, é a que mais todo mundo ama, que é a defumada. E pode ser também que tenha benzeno. O benzeno é a substância que é corante dos temperos, quando existe aí uma mudança de coloração, porque adicionam outras substâncias, acabar colocando o benzeno. Então, esse é um grande problema. E por isso é importante que vocês tenham esse entendimento do visual, da coloração,
como que tem que ser a coloração do seu tempero, como que tem que ser o sabor, o aroma, né? Isso é super importante. Amante das 11 horas, legal que você aprendeu essa, você não sabia. Adoro páprica, assim, todo mundo não, né? A maioria das pessoas que eu conheço, os meus alunos, todo mundo ama uma páprica, eu amo também. Só precisa tomar cuidado que eu vou dizer que acho que 90% das pápricas que estão no mercado tem glutamato monossódico. E como eu disse, não está restrito só ao Brasil. A gente compra pápricas de péssima qualidade ou outros temperos de péssima qualidade em várias regiões do mundo. Não é só nosso, tá? Então, por isso precisa realmente tomar cuidado. Viu que a cor é muito fluorescente? Desconfia. Pagou muito barato também, né? A gente não consegue pagar barato e ter alta qualidade. Então, se pagou muito barato, significa que não tem tanta qualidade. Aí, o que eu quero mostrar também? Outra especiaria que também está presente dentro da culinária inglesa, que não é típica, não é originária, não é nativa de lá, né, da Inglaterra, mas é a canela. A canela está muito presente na culinária, principalmente em doces, né? O doce de maçã, existe uma luta, né, uma disputa de quem que é a origem do doce de maçã, mas também tem doce de maçã na Inglaterra. Não vamos entrar nessa. Mas o que eu queria mostrar para vocês? A canela verdadeira. Quem já ouviu falar que existe falsa canela e canela verdadeira? Vou falar que no Brasil só existe falsa canela, tá? Não significa que ela é falsificada. Significa que originalmente aquela canela que teve a disputa na Índia, né? Nas mercadorias, nas rotas das especiarias, não é especificamente essa canela que a gente tem no Brasil. A canela que temos aqui é a canela de Java e a canela da China, tá? São essas duas variedades. A canela verdadeira é a canela do Ceilão, tá? Que ela é muito fofa. Que essa é uma que eu priorizo comprar quando eu vou comprar algo fora, algum tempero fora do Brasil, eu quero comprar ela porque eu não conheço aqui no Brasil quem venda. Olha só. Vocês conseguem perceber que essa canela, chamada de canela verdadeira, ela parece um charuto. Ela, ao invés de ser uma casca, a canela que a gente tem aqui é uma casca dobrada, né, enrolada. Lembrando que a canela realmente vem da casca da árvore canela, né? Nesse são várias casquinhas enroladas. Ela tem uma coloração um pouco mais clara. Eu comprei ela em pó também orgânica. Dá pra ver que ela tem uma coloração um pouco mais clara que a canela cássia, a canela de Java. E qual que é o mais interessante dessa canela verdadeira? Além de... eu acho muito mais saborosa. Quando você chupa uma bala de canela, o sabor típico daquela bala vem dessa canela, tá? Ele é muito mais... um sabor e um aroma um pouco até mais fresco, mais aberto do que a outra. A outra que a gente tem aqui, ela é mais fechada de sabor e de aroma. Essa é mais aberta. E qual que é a grande diferença de princípios ativos? De modo geral, as canelas, a gente tem também canela brasileira, não sei se você sabe, elas são ricas são excelentes para baixar colesterol, tratar diabetes, com tratamentos complementares, auxiliares, né? Mas todas as canelas têm cumarina. Não estou dizendo curcumina, tá? Curcumina é o que tem na cúrcuma, cumarina tem na canela, tem no guaco, tem na baunilha, tem no cumaru também, né? E a cumarina, ela tem aí o seu viés entre o que é tóxico, é mais fino ainda, né? O viés desse princípio ativo entre o que é tóxico e o que é medicinal. Qual que é o grande problema desse princípio ativo? É que ele afina bastante o sangue. Então, se a pessoa já tem um sangue muito fino, se ela já tem, ou então está tomando remédio para afinar o sangue,
e ela faz o consumo da canela verdadeira, da canela falsa canela, dessa canela de Java, canela da China, todos os dias, para de repente tratar alguma questão de saúde, ela pode de repente ter um corte interno, uma hemorragia interna e não perceber. Então, é uma planta que é uma especiaria que a gente sim deve consumir, mas em doses fitoterápicas, ou seja, consumo todos os dias, só pode ser consumida a canela verdadeira, tá? Claro que se você usa pitadinhas não tem problema, mas em doses fitoterápicas tem que ser essa canela do Ceilão, que a gente só encontra no Brasil se tiver encapsulada. Então, se você compra dentro de uma farmácia de manipulação, seu médico receitou cápsula de canela, é essa canela que vem, tá? A canela do Ceilão. Mas se você vai comprar como um tempero para fazer um chá, uma infusão ou temperar mesmo, você vai encontrar as falsas canelas, que são chamadas de cássias, tá? Que hoje a gente encontra bastante a da China e a de Java. Mas a gente pode sim consumi-la, que faz muito bem, energizante, né? Mas em doses fitoterápicas altas tem que ser a verdadeira. Outra, na verdade essa não é uma especiaria, essa é uma erva que eu comprei, tá? É uma folha de curry. O curry gera discussão, né? A gente, ai meu Deus, o que é curry e o que não é? Curry, primeiro, é uma palavra, né? A gente tem que pensar que ele vem... muito do que a gente conhece do nome curry vem da Índia, né? Mas não é só dentro da Índia que se usa o termo curry. Existe dentro da culinária tailandesa também. Por exemplo, um curry tailandês é diferente de um curry indiano. Mas existe uma planta chamada de curry, tá? Que é esta daqui. Eu falei já dela também antes, falei até no YouTube, se você não viu também dá uma olhada, que eu explico um pouquinho melhor sobre ela, mas ela é um tempero delicioso. Um tempero, uma folha que tem o sabor e o aroma que migra entre a casca da tangerina, tá? E a folha da pitangueira. Eu adoro colocar em sopas essas folhas e dá pra gente cultivar aqui no Brasil, tá? É possível a gente cultivar a Sabor de Fazenda, que é um viveiro que fica aqui em São Paulo, que eu sou parceira também. Eles vendem as mudas. Eu ainda não tenho, por isso que eu comprei ela seca. Eu uso bastante em curso e daí eu não tenho a planta ainda plantada. Por quê? O curry árvore, né, que é chamado curry árvore ou curry pata, ele é uma árvore mesmo, então você precisa ter aí um espacinho um pouco maior. Eu falo sempre que esse curry é o louro dos indianos, né? Então, enquanto o louro tá aí pro Mediterrâneo, o curry tá pro indiano. É uma planta que você encontra em várias casas, né? Na casa da maioria dos indianos tem uma árvore do curry plantada. E não necessariamente o curry, a folha do curry vai em curry. Em alguns pode ir, mas em outros não, tá? Assim como existe uma variação muito grande, porque curry significa mistura de temperos. Não existe uma receita fixa, não existe especiarias fixas, tá? Existe uma variação muito grande. Igual temperos para apple pie, torta de maçã. Para torta de maçã também tem uma variação bem grande. Mas é uma erva deliciosa que você pode usar tanto fresca quanto seca. E ela você usa realmente quase em doses de louro mesmo, porque ela é bem intensa. Mas o sabor é delicioso em sopas, em batata. Uma batata não é uma batata tão deliciosa quanto se ela não tiver o curry. Tendo o curry, a folha do curry, ela fica muito, muito mais gostosa. Oi, Gabi! Tudo bom? Então, essas foram a erva e as especiarias que eu comprei, né? Acabei comprando, então, nesse... eu falei Mountain Spice, é Spice Mountain. Comprei a canela orgânica, comprei outra canela em pó, é a mesma, na verdade, só que não é orgânica, e os pauzinhos de canela, eles vendem num saquinho.
Aí eu comprei os pauzinhos, dá pra ver, pra ir triturando. Lembrem que tudo que a gente comprar íntegro, é muito melhor e você tritura na hora. Então, esse daqui tem muito mais qualidade que isso aqui. Eu comprei esse aqui porque é orgânico, esse daqui não, tá? Aí, fugindo um pouco dentro do universo da culinária, a gente tem... Ô, Gabi, fico feliz de ter acompanhado. Muito gostoso, né? A gente tem uma outra coisa forte, além da culinária, das ervas, das especiarias. Não sei se vocês conhecem, é uma terapia. É uma terapia, só que sem princípios ativos, né? Então, quando a gente fala de fitogastronomia, quando a gente fala de fitoterapia, a gente está falando de terapias, aromaterapia, terapias alternativas que precisam de princípios ativos, né? Assim como eu falei da cumarina, né? Presente presente na canela, a curcumina presente na cúrcuma. Existem terapias alternativas que não são baseadas em princípios ativos. E uma grande terapia que nasceu na Inglaterra foi, claro, a nossa terapia floral, que é o floral de Bach. Então, se você vai à Inglaterra, se você vai à Europa, na verdade, a maioria das farmácias vendem floral de Bach, tá? Aqui no Brasil também vende. Só tô falando que o berço do Bach, né, que foi onde ele nasceu, foi na Inglaterra. Existe até hoje a escola do Bach. Então, se você quer se aprofundar, se você quiser estudar o floral de Bach, o sistema do Bach, é super legal ir para lá também para fazer isso. Mas aqui no Brasil, ela é uma terapia reconhecida. Depois dela vieram outras, né? Como o floral de Saint-Germain, como o floral das sementes, dos golfinhos. Mas o original aí, o mais conhecido, é o floral de Bach. O meu, eu comprei, na verdade, esse daqui eu comprei antes, nem foi dessa viagem de agora. É de chicory, tá? O chicory é uma planta, um floral ótimo para quando a gente está se sentindo meio no mimizinho, no mimimi, né? Quando a gente se sente muito vitimista, então ele ajuda. E daí, claro, esse sistema todo do Bach, cada floral serve para uma questão específica. Um que eu comprei, que não estava aqui por perto dessa vez que eu fui, foi o Rescue, o floral Rescue, que é feito daí. Esse daqui, por exemplo, quando você compra assim, ele é de uma planta, né? Então, floral tem a ver com a flor, né? Então, é retirada a energia da flor, né? Do chicory. No caso do Rescue, ele tem várias flores, de várias flores diferentes. Então, vale super a pena. E hoje em dia se usa também para colocar na alimentação. A hora que o alimento está pronto, você pinga também nele, que você também tem um tratamento auxiliar, né? Mas ele sim serve para você pingar embaixo da língua, para você consumir de uma outra, com frequência, né? 4 gotas, 4 vezes ao dia, ou então direto embaixo da língua. E vale muito a pena conhecer. Uma erva que é muito comum na Europa, que eu quero falar para vocês, que a gente está começando a conhecer um pouco mais aqui. Deixa eu ver sua pergunta, Vaneide. O floral, ele serve para crianças pequenas, sim, mas o que acontece? Tem que comprar o floral Kids, porque o floral convencional, ele é feito à base de álcool, tá? Então, ele tem, eu não sei se ele vai aparecer aqui, ó. Ele tem um volume alcoólico de 27, tá? 27 é quase metade de uma vodka. É alto para uma criança. Então, você tem que comprar o Floral Kids, que daí ele é feito à base de água. Não tem água, às vezes é glicerina, aí pode. Mas não, a única coisa que você tem que observar num floral é se ele tem álcool ou não. Mas não existe, dentro do universo dos florais, não existe contraindicação física, porque ele mexe mais com o emocional, tá? Deixa eu ver. Não sei te dizer qual que é o melhor para insônia,
tá? Eu posso dar uma pesquisadinha, você me manda depois um direct que eu te falo, mas de cabeça eu não sei qual seria melhor, tá bom? Mas a gente encontra aonde aqui no Brasil? Farmácia, você não vai encontrar na farmácia convencional, tem que ser farmácia de manipulação. Deve custar em torno de uns R$60 esse vidrinho, mas são 4 gotas por vez, ou seja, isso daqui dura bastante, tá? E geralmente a gente dilui na água. Uma erva bem conhecida na Europa é uma erva que é uma flor, né? Ou uma erva, dependendo da pessoa, chama especiaria. Oi, Keila, boa noite. É a perpétua roxa. Perpétua roxa é uma planta que também ajuda na nossa imunidade. Então, a gente aí querendo aumentar nesse momento, né, que estamos todos vivendo o coronavírus, mas também não só o coronavírus, porque daqui a pouco a gente muda de estação e toda mudança de estação a gente fica um pouco mais debilitado. Então, 2 plantas coringas que são fortes fora do Brasil, mas a gente sim consegue encontrar em casas especializadas de produto natural aqui no Brasil, é a perpétua roxa, tá? Que são essas inflorescências. Isso daqui não é uma flor, né? É um conjunto de flores. E a própria equinácea. Eu falei da equinácea antes de ontem, aqui no Insta, que também a gente usa as partes aéreas e também raiz, né? As duas você consegue comprar em casas de produtos naturais, elas secas. Ou você consegue plantar em casa também. Eu tenho essas 2 plantas plantadas aqui no meu jardim. A gente consegue usar como um chá, né? Porque não são plantas que a gente usa como um tempero, é mais dentro da fitoterapia mesmo, né? Pra gente aumentar a nossa imunidade. Então, nas mudanças de tempo, nas mudanças de horário, quando a gente está em algum estresse, ou então quando a gente tá com essa questão do coronavírus aí espalhada, a gente pode puxar aí, tirar da manga essas 2 plantas, a perpétua roxa, não é a perpétua do Brasil, aqui a gente tem a perpétua do Brasil, que é um mato espontâneo, não é essa, e a própria equinácea, que tem a equinácea, que são 2, existem basicamente mais conhecidas 2 espécies, né, a equinácea purpúrea e a equinácea angustifolia. A diferença, elas têm os mesmos princípios ativos, mas a grande diferença é que a equinácea angustifolia, lembra? Equinácea angustifolia, eu tô falando o nome científico, e equinácea só é o nome popular. A equinácea angustifolia, ou angustifolia, ela é a mais potente, não que a purpúrea não sirva, mas você precisa tomar menos dela para você sentir o efeito. Tá? Então, são duas flores ou folhas, né, no caso da equinácea, que pode ser folha ou raiz, que são super legais para a gente tomar e aumentar a nossa imunidade. Então, quando a gente caminha aí pela Inglaterra e pela Europa de modo geral, a gente encontra muitas plantas que são inéditas, né, que só tem nessa região, mas muitas que a gente também apadrinhou, que a gente pegou pra gente. Por quê? Acaba que a gente traz muito de fora as informações, né? Traz muito conhecimento medicinal, traz muito conhecimento culinário de fora. E é isso que a gente fez. A gente trouxe esses conhecimentos populares de fora e estamos usando aqui no nosso dia a dia temperos e ervas para chás, para as infusões, para os preparados fitoterápicos que são nativas de outras regiões do mundo. Mas também é nosso papel aí como amante, como eu garanto que aí tá cheio de amantes das ervas, a gente também priorizar as ervas e as especiarias que são brasileiras, né? Como a gente tem também o próprio cumaru, né? Que é uma planta brasileira, o urucum, então a gente tem várias. Aí o guaco, né? O guaco que a gente também pode fazer uso quando estamos gripados, com o peito mais carregado, com as vias aéreas entupidas. Então é bem interessante a gente também ter esse conhecimento mais do Brasil, tá? Quero falar para vocês como um passeio, agora falando de um passeio de uma cidade
que a gente, como população geral, precisa conhecer, mesmo que você não vá visitar, não tenha interesse de visitar ou não consiga visitar esse lugar, que é uma cidade que fica a meia hora de Manchester. Você pega um trem e vai, que é Todmorden, tá? Todmorden é a cidade comestível. Eu falei aqui também quando eu tava, fiz vários vídeos, coloquei no grupo. Se você não faz parte do grupo do Telegram, do canal do Telegram, me manda uma mensagem também, que lá eu posto algumas coisas diferentes, exclusivas para quem faz parte. Então eu mostrei como era Todmorden, que é essa cidade do interior, que ela ganhou o título, e na verdade ela se pôs o título também da cidade comestível. O termo cidade comestível, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele está ganhando o mundo, né? Tem várias cidades que são consideradas cidades comestíveis, que são cidades onde você pode, o cidadão tem direito a plantar em diversas áreas públicas. E a cidade de Todmorden acredito que foi a primeira, pelo menos é a mais conhecida. Isso não é tão antigo, tá? São os últimos anos que ela resolveu fazer isso, né? Que na verdade tudo começou com uma moradora que ela resolveu levar esse conceito dentro de uma discussão pública ali da prefeitura. E as pessoas, né, o cidadão ali local, ele aceitou esse desafio de plantar, de cultivar e de cuidar das hortas comunitárias. Tá? Então você passeia por essa cidade, que é uma cidade pequenininha, que é uma cidade, ela tem uma cara meio de Hogwarts, meio de Harry Potter. E eu fiquei apaixonadíssima, porque as construções são de pedras, até o próprio cemitério, a lápide é uma pedra muito bonita. Então a arquitetura em si já é uma arquitetura antiga e preservada, muito bonita. E você vai andando, você passa nas escolas, tem áreas de plantio. Claro que eu fui visitar faz 10, 15 dias, tá no inverno. Então você percebe os canteiros vazios. É legal que eles avisam, futuramente vai ser a pararã. Ou então esperando a primavera. Isso é muito legal, né? Então a maioria estava tudo vazio. Mas você vê em escolas primárias, em escolas comunitárias. O que mais me encantou foi ver, né, na delegacia. Então tem a delegacia de polícia atrás e na frente, a área da frente de toda a delegacia, tem acho que uns 6 canteiros. O tipo de plantio que eles fazem lá é um plantio elevado. Popularmente, assim, em inglês a gente chama one mat garden, que é o jardim de 1 metro quadrado, que não necessariamente tem 1 metro quadrado, mas esse jardim que você não usa a terra embaixo. Esse canteiro é um canteiro elevado, ele pode ser super elevado, né, para a pessoa conseguir na altura mexer, ou então um canteiro baixinho, tá? Mas esse conceito é um conceito de horta que se vê muito fora do Brasil. Aqui a gente usa a nossa terra, porque graças a Deus temos bastante, né? Terra, é diferente de outros lugares que tem problemas de dimensões, né? Graças a Deus temos uma dimensão grande, então a gente consegue cultivar na terra. Mas fora a gente vê muito esse tipo de plantio que é mais elevado, tá? E fora que às vezes a pessoa, a cidade precisa plantar em um lugar mais elevado, porque às vezes não se sabe se o solo está contaminado. Então esse tipo de plantio acima do solo, ele é uma segurança, tá? Uma segurança para você não ter o seu alimento contaminado também com alguma substância que tem ali naquele solo. Mas você vê lá, então, em vários cantinhos dessa cidade, canteiros elevados, de mais ou menos uns 60 centímetros de altura, na beirada do rio, nas escolas, não passei por um hospital, mas nas praças públicas. Então nas praças também tem cultivo, e é muito legal, né, porque é a população que cuida, a população cuida e colhe. Hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil as hortas comunitárias, mas é um modelo diferente do que a gente vê fora, porque é muito mais amplo, né? Todmorden é a cidade inteira, a gente não tem, por exemplo, em São Paulo inteiro. E
digamos assim, é um jeito de governar todas as hortas. Aqui a gente tem várias hortas que cada uma tem as suas regras. Essa não, existe uma regra geral, né? E existe uma liberação maior, assim, de colheita, de mexer mesmo na terra. É diferente, às vezes, às vezes você quer participar de uma horta, você tem que passar aqui no Brasil por certas etapas. Entendo também, né? Primeiro você faz isso, para depois você seguir para a etapa de plantar, né? Então, são processos diferentes. Mas, em toda uma ordem, o cidadão tem o direito de mexer, de colher, de plantar de novo, e isso é muito legal, tá? Leandro, o que você me perguntou de vasos? Perdi um momento. O que é a questão dos vasos? Isso é em relação à toxicidade do solo, de repente? Depois você me escreve, eu te respondo, tá? Mas a gente consegue, se você se interessou, se vocês se interessaram por essa questão do cultivo elevado, então um cultivo elevado é mais moderno, esse nome One Mat Garden, né? O jardim de 1 metro quadrado. Mas existem em outras regiões do mundo outros tipos de plantio elevados, que é realmente para a questão de contaminação do solo. Um deles chama Hugelkultur, que eles fazem em montanhas, então você planta galho, troncos altos, grossos, troncos mais finos, galinhos, e depois você coloca a terra e planta em cima. O canteiro elevado, ele faz essa autorregulagem, ou seja, com o tempo, supostamente, se ele tem essa questão de galho, galinho e depois terra, ele vai ser pouco regado, ele vai ser pouco colocado adubo, ou seja, é praticamente autossuficiente, tá? Se esses canteiros elevados são feitos de vasos? Não. Na verdade é tipo um vaso mesmo, vai. É um caixote grande, tá? São caixotões, não tem fundo, mas a raiz também da planta não chega no fundo, porque as raízes das ervas, das hortaliças são mais superficiais, então mesmo que tenha contato com o fundo não acontece nada, se de repente aquele solo estiver contaminado. Então se você na sua casa, se você não sabe o que tem embaixo, tá meio desconfiada que de repente ali foi uma lixão de hospital, pode fazer esse cultivo acima do solo, tá? Uma coisa que a gente não cultiva, falando de horta, já que ficou um pouco a dúvida, a gente não cultiva em vasos de pneu. Isso já foi constatado. Alguém me perguntou, eu não sei se foi na live passada ou se foi por pergunta escrita mesmo. Acho que foi escrita. Questão de vaso de plástico, né? Porque vaso de plástico tem toxicidade. Claro que todo plástico acaba sendo um pouco tóxico, né? Não é um produto natural, mas o vaso de plástico, que ele foi feito para isso, para jardinagem, não vai liberar toxicidade a ponto da raiz puxar isso e isso ir para o seu alimento. Mas pneu não deve ser usado nesse tipo de cultivo elevado, em nenhum tipo de cultivo, porque o pneu, sim, ele solta toxinas que a raiz da planta pega e com isso a planta fica com aquela toxina e você vai consumir aquela toxina. Já foi-se o tempo que as hortas comunitárias, que as hortas usavam o pneu. Você pode usar o pneu desde que você plante dentro desse pneu uma planta ornamental e não uma planta comestível. Ou se você plantar uma comestível, que plante uma planta comestível que você não vá comer, tá? Isso é super importante. Então, essa cidade, acho que deixa pra gente uma esperança, né, de uma retomada, né, porque para eles realmente é uma retomada, não é que a cidade planta há milênios, faz esse tipo de cultivo, são nos últimos 10 anos no máximo, tá? E quem quiser, eu vou terminar essa live daqui a pouquinho e vou colocar lá no Facebook. Então, se você não me segue lá, se você não curtiu a página, é Escola de Ervas, lá no Facebook. Eu vou colocar a Escola de Ervas e Especiarias, o link de uma reportagem falando dessa cidade. Se não me engano, foi Cidades e Soluções,
Cidades e Soluções, da Globo News. Eles fizeram uma reportagem sobre Todmorden. E aí mostra um pouco dos canteiros, mostra um pouco das pessoas que são responsáveis por essas hortas, né? Então é bem legal. Depois, daqui mais ou menos uma meia horinha no máximo, vai estar lá no Facebook. Então corre que você vai conseguir ver essa reportagem completa. Eu só não consigo colocar aqui no Instagram porque ela tá disponível mais na internet e não dá para colocar aqui, tá? Eu quero ver se alguém tem mais alguma dúvida. Se não, a gente vai encerrando. Se você não está dentro do nosso canal do Telegram, me manda uma mensagem que eu te mando o link. Você precisa, claro, baixar o Telegram, né? Mas depois eu mando o link. E daí só com o link você já consegue acessar o nosso canal, dar uma olhada. E você consegue, mais legal, ver todas as postagens anteriores. Você não vai ver só a partir daquele momento, porque não é um grupo, né? No grupo a gente só vê, no grupo de um WhatsApp a gente só vê o que tá pra frente, né? Mas no canal você vai conseguir ver tudo que foi postado pra trás. Dicas, receitas e tudo mais. Então, eu espero que vocês estejam lá, espero que vocês tenham curtido. Ah, boa, Keila, se você perder um pouquinho, não tem problema o começo, porque eu vou colocar essa live lá no YouTube, tá? Então daqui a no máximo 4, 5 dias ela vai estar no YouTube. Então não se preocupa que vai dar para ver por completo. Assim como quem perdeu a live de Portugal é um dos últimos... acho que 3 vídeos atrás, que também tá no canal do YouTube. O YouTube é Escola de Ervas, Gabi Pastro, tá? Então é só você também olhar por lá, que tem outras dicas diferentes, muitos vídeos. Toda semana a gente tem 2 vídeos com diferentes dicas. E claro que também no Instagram tem muitas outras dicas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. E logo a gente vai ter mais lives, mas eu quero que, se você tem alguma questão, alguma dúvida sobre esse universo da culinária, que você me escreva, manda lá no direct. Ai, Gabi, gostaria que você falasse sobre isso. Que daí eu faço também uma live, um ao vivo, falando sobre essa sua questão, essa sua dúvida. Ou então eu reúno várias dúvidas e a gente faz um dia de plantão de dúvidas. Um grande beijo para todo mundo e uma boa noite, um bom descanso. A gente se vê logo. E lembra, corre lá no Facebook que eu vou mandar o link do vídeo. Um beijão!